Olá, professores, professoras. Eu sou Hilda, PCNP dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Leste 2. E no ATPC de hoje nós vamos conversar sobre a leitura em voz alta feita pelo professor como uma atividade permanente. Não é um assunto novo. Ao contrário, há muito já conversamos sobre a leitura em voz alta pelo professor e a sua importância no dia a dia, na sala de aula. O que é novo neste momento é esse período que estamos vivenciando. Então, o que nós estamos propondo aqui hoje é uma conversa, é uma oportunidade de repensarmos sobre essa prática em um período tão diferente, né? Um período que estamos vivenciando que tem nos desafiado. Como essas atividades de leitura estão sendo garantidas nesse período de distanciamento social? O que os alunos aprendem com a leitura em voz alta? A leitura em voz alta está sendo garantida? Se estiver sendo garantida, com qual regularidade? Então, são questões para a gente pensar. E nós vamos partir do ensino de leitura. Antes de falar especificamente da leitura em voz alta, nós vamos conversar um pouco sobre a leitura na escola, certo? Quando nós pensamos em leitura na escola, quando eu proponho para o aluno uma atividade de leitura, essa atividade de leitura, ela vai conseguir dar conta de todos os conhecimentos de leitura que o aluno precisa? Bom, uma atividade de leitura, ela não serve para tudo. Quando nós falamos de leitura dentro da escola, a leitura ela é muito ampla. Esse ensino de leitura é extremamente amplo. Então, uma atividade dificilmente ela vai abarcar todos os conteúdos, todas as aprendizagens que o aluno precisa saber sobre leitura, ok? Então, vamos lá. Por que é importante ler na escola? Por que a escola precisa ensinar a leitura? Hoje são muitas perguntas aí para a gente pensar. Falei que era um momento da gente repensar uma conversa. A leitura é importante dentro da escola porque ela é importante fora da escola. A leitura ela é importante na nossa vida social. E por isso, ela é uma prática social. A leitura ela vai além de uma prática individual. Ela é também uma prática social. E sendo uma prática social, ela é importante, ela é um conteúdo importante, ela precisa ser ensinada dentro da escola. Ok? Então aí é uma coisa é um ponto importante para a gente pensar. A leitura é importante dentro da escola, porque ela é importante fora da escola, porque ela é importante na vida social dos alunos e de todos nós. Ok? Então, o que a escola faz ao ensinar o aluno a ler, aí no sentido amplo, nas diversas formas de aprender a ler? A escola está ensinando a esse aluno, a escola está trabalhando com esse aluno as diversas situações de práticas sociais de leitura. Por isso a gente fala tanto de trabalhar textos, de trabalhar com gêneros, e não só os textos de gêneros, mas a forma mais próxima possível do uso social que se faz dessa leitura. Por isso, no programa, nessa concepção de ensino, nós privilegiamos os textos que circulam socialmente e atividades, sempre buscando aproximar a atividade didática das práticas sociais como elas acontecem socialmente. Nesse sentido, é importante pensarmos, então, na intencionalidade do ensino de leitura. Quando eu peço para o aluno fazer uma interpretação de texto, por exemplo, uma parte, quando eu trabalho com atividade de interpretação de texto, eu estou trabalhando com uma parte do ensino de leitura. Mas essa atividade ela não vai ensinar ao aluno todo o conteúdo de leitura que ele precisa aprender, tá? Dentro dessa concepção que a gente está falando.
Então, por isso é importante, se eu sei que nessa atividade, qual é a minha intencionalidade como professor? O que eu estou querendo que o aluno aprenda aqui? E eu preciso saber por quê. Se essa atividade ela não vai dar conta do aluno aprender tudo sobre leitura, então eu tenho que pensar também em outros momentos, em outras atividades que vão dar conta de outros aspectos da leitura que esse aspecto aqui, que essa atividade aqui não deu conta. Né? Por isso é importante a gente ter muita clareza dos objetivos de cada atividade e como eu desenvolvo essa atividade e sempre refletindo o nosso trabalho, as nossas aulas, as nossas atividades, o nosso fazer pedagógico, né? Ele é sempre uma oportunidade de reflexão de como estamos fazendo, qual era o nosso objetivo e se atingimos esse objetivo. E se não atingimos esse objetivo, como refazer, como reformular, como melhorar, como mudar os rumos, né, se for o caso. Ok? Então a nossa conversa vai seguindo por aqui. Se um conteúdo não dá conta de tudo sobre leitura, então como é que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, vamos entender dentro dessa concepção, quando nós falamos de ensino de leitura, o que está dentro desse ensino de leitura? Então vamos pensar aqui, vamos tomar como base a Katia Bracklin, que é uma das consultoras, né, e autoras do material pedagógico, né, do programa Ler e Escrever. O que ela e outros autores, o que eles trazem sobre os conteúdos de leitura na escola. Então vamos pensar assim, na nossa vida social, quando nós lemos tudo em todos os lugares do mesmo jeito e com as mesmas finalidades? Não, correto? Se, por exemplo, eu estou no dentista, na sala de espera do dentista, estou esperando para ser atendida, e eu pego uma revista para ler, eu faço a leitura dessa revista da mesma maneira e com as mesmas finalidades de quando eu pego uma receita de um bolo que eu nunca fiz e não sei de cor aquela receita. Então são duas situações de leitura e nessas duas situações, em cada uma dessas situações, eu leio de uma maneira e leio com um propósito diferente. Então, se nós pararmos para pensar na nossa vida social ao longo do nosso dia, o quanto de leitura, né, permeia o nosso dia a dia e como nós lemos, como nós procedemos a cada leitura que fazemos. Então, na sala de espera do dentista, por exemplo, eu estou lendo a revista, mas eu estou lendo a revista porque eu estou ali esperando passar o tempo. Então eu pego a revista, vou folhear, vou ver se tem alguma coisa ali interessante. Dificilmente eu vou ler a revista inteira. E muitas vezes não é nenhuma revista que é do meu gosto. Só que eu estou ali, vou passar o tempo, então eu vou ler. Olha como eu me coloco aí em relação à leitura e à finalidade dessa leitura. Né? Agora, na outra situação, eu estou lendo a receita para fazer um bolo. Eu não sei a receita de cor. Nesse caso, eu já faço um outro tipo de leitura, uma leitura atenta, uma leitura cuidadosa de toda a receita e dos procedimentos desta receita, para garantir o sucesso do meu bolo. Então, veja que, dependendo em cada situação social, nós lemos com finalidades diferentes e nós nos comportamos diferentes também a cada uma dessas leituras, ok? Então, o que é isso? Na verdade, quando nós falamos de conteúdo, do ensino de leitura, e o que a Katia Bracklin e outros autores trazem, então são três aspectos, três conteúdos de leitura, três blocos que se completam, que são os procedimentos de leitura, os comportamentos de leitura
e as capacidades de leitura. Tá? Então, guardem bem aí esses 3 aspectos. Quando nós trabalhamos a leitura, nós estamos normalmente privilegiando um ou 2 desses aspectos, principalmente. É claro que eles se completam, um não acontece totalmente isolado do outro, mas cada atividade de leitura que nós propomos em sala de aula, ela vai privilegiar um ou 2 desses aspectos principalmente. É claro que ela vai facilitar também outros aspectos, mas ela vai ter um foco direcionado a um ou outro. E isso é importante a gente saber, até para ter um trabalho de leitura na nossa rotina que contemplem essas diversas aprendizagens, esses diversos conteúdos de aprendizagens que os alunos precisam dar conta ao longo, né, da sua trajetória escolar e, obviamente, são conteúdos importantes para a vida social de cada um deles. Então, só retomando mais uma vez, quando eu dei este exemplo da leitura da receita e dessa leitura lá na sala de espera do dentista, eu deixei claro aí que quando nós lemos com finalidades diferentes e também nós temos procedimentos diferentes. Ao ler, nós temos procedimentos, nós procedemos de maneiras diferentes. Então, eu dei o exemplo da revista na sala de espera do dentista, dei o exemplo da receita. Agora, vamos imaginar que eu esteja lendo para um concurso que eu vou prestar. Então, aí olha só, eu tenho toda uma bibliografia, eu preciso fazer uma leitura de estudo. Então, eu vou proceder de uma outra maneira. Inclusive, eu vou fazer marcações no texto, eu colo algumas coisas, faço lembretes, faço as anotações, né? Aí tem as várias estratégias até que cada um vai buscar para estudar, mas todas essas estratégias são os procedimentos que um leitor utiliza. E esses procedimentos são inúmeros. Então, quando eu trago aqui essas definições, na verdade, é para que nós possamos ampliar um pouco mais o nosso conteúdo sobre leitura, entender, né, entender o que tem por trás de um ensino sobre leitura, tá? E além desses procedimentos, então, que me dita, né, cada finalidade de texto, ele vai me ditando mais ou menos como proceder naquela leitura para chegar naquelas finalidades. Então, além dos procedimentos de leitura, eu falei também que nós temos os comportamentos de leitor, que é também um conteúdo ensinado na escola. Todos esses 3 são ensinados na escola, é importante que a escola ensine. Por isso, muitas vezes, lá no material, ele traz assim situações de, por exemplo, falando de procedimentos, voltando aqui ainda em procedimentos, muitas vezes no material, ele traz lá uma situação que o aluno precisa ler para estudar e pede para que ele faça anotações, que ele vá marcando, sublinhando trechos. Então, a atividade, ela está ensinando, entre outras coisas, está dando um foco ali naquele momento em procedimentos. Tá? Vocês podem prestar atenção que o material no programa, ele sempre procura trabalhar com esses 3 blocos que fazem parte desse conteúdo de leitura. O comportamento de leitura, o comportamento de leitor. Qual é a relação do leitor com esse objeto de leitura? Como é que um leitor se comporta quando ele faz uma leitura? Então, o comportamento de leitor também é um conteúdo e é um conteúdo a ser também ensinado na escola. E nesse sentido, o professor, ele é importante, ele é extremamente importante aí, porque ele é uma referência para o aluno. Comportamento de leitor. Então, é a relação do leitor com o livro, a relação com esse ato de ler, como agem os leitores, como se comportam os leitores. Quando nós lemos um livro, o que nós fazemos?
depois da leitura desse livro? Eu li um texto literário, por exemplo, né? O que eu faço depois dessa leitura? Eu converso com os colegas, com outras pessoas que leram o livro, ou outras pessoas que não leram o livro, mas eu comento sobre esse livro. Quantas e quantas vezes você já viu alguém falando, comentando com outro, já fez o comentário, olha, eu li um livro, nossa, achei tão bacana, e teve um personagem que me lembrou você. Você que já leu o livro tal? Então, o autor, nossa, eu adoro o autor fulano de tal, né? Eu adoro o estilo de texto tal. Então, um leitor se comporta dessa maneira. Um leitor, ele lê um trecho, relê um trecho, ele compartilha aquele trecho, põe lá na rede social aquele trecho que ele achou bacana ou que ele achou crítico, né? Mas é assim que o leitor, ele vai se comportando socialmente no dia a dia. Então, esse comportamento de leitor, ele também é ensinado na escola. Tá? Então, tanto procedimento como comportamento também são ensinados na escola. Só que são conteúdos, né? Ali o aluno aprende sobre leitura num outro aspecto, diferente agora do terceiro bloco, que seria as capacidades de leitura. Aí, quando é aquela situação quando a gente fala assim, vou trabalhar atividade para o aluno compreender melhor o texto, para ele interpretar melhor o texto. E aí entram as capacidades de leitura, que é o foco desse bloco de leitura, é a compreensão do texto por meio das habilidades, por meio das capacidades e reconstrução dos sentidos de um texto. Quando o professor fala dessa atividade de interpretação, na verdade o foco aí está nas capacidades de leitura. Então, quando eu trabalho esse tipo de atividade, então eu tenho que ter claro que a intencionalidade está nas capacidades, mas que em algum outro momento da minha rotina, na semana, com uma certa regularidade, o que eu estou garantindo, o que está sendo trabalhado de leitura que contempla os outros aspectos da leitura. Procedimentos, comportamentos e capacidades. Só retomando, como eu falei anteriormente, eles não são estanques, eles não são totalmente isolados e fragmentados um do outro. Eles se complementam, eles estão ali, enquanto eu tenho foco em um, o outro, ele está ali, só que muitas vezes só permeando. Então, ele não venha à tona naquela situação de aprendizagem. E isso é importante a gente saber, exatamente para ter as diversas atividades de leitura na nossa rotina que vão se complementando. E daí eu pergunto para vocês, pensando no nosso tema de hoje, na leitura em voz alta feita pelo professor, essa atividade de leitura em voz alta, ela se encaixa prioritariamente em qual desses três conteúdos de leitura? Nos procedimentos, nos comportamentos ou nas capacidades de leitura? Bom, respondendo essa pergunta, a leitura em voz alta feita pelo professor, ela vai trabalhar prioritariamente os comportamentos de leitor. Por isso é que nós falamos que é uma atividade de leitura que não tem questionário depois, não tem interpretação, questões de interpretação de texto. O que tem é um bate-papo, é uma apreciação, tá? Então, para a gente pensar um pouco das aprendizagens dessa atividade de leitura. E para pensar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui uma leitura que vou fazer para vocês. É o livro Gato Pra Cá, Rato Pra Lá, da Silvia Ortoff. Esse livro aqui é um livro do Itaú, né, da Fundação Itaú Social. É um livro de distribuição gratuita, que eu sei que muitos de vocês já conhecem, porque é muito comum entre nós professores, especialmente, solicitarmos esses livros que a Fundação Itaú entrega para os professores que solicitam. A Silvia Ortoff é uma autora bastante conhecida entre os textos da literatura infantil, sobretudo,
E as ilustrações é da Graça Lima, que também é bastante conhecida, já essa ilustradora. Então são duas pessoas que já trabalham, tem bastante trabalho já publicado com literatura infantil. É um livro, vejam que a capa tem um gato. Na verdade, essa é a capa. E os livros infantis, eles têm muitas... não é o foco e nem o momento para a gente discutir hoje, mas ele traz muitos recursos visuais que são muito interessantes e que fazem muita diferença na situação de leitura, dependendo da atividade ou do que a gente está trabalhando com os alunos. É um recurso que às vezes vale muito a pena a gente explorar. Esse texto aqui é um texto que eu gosto muito, esse livro, primeiro pela simplicidade dele. É uma narrativa, mas é uma narrativa poética, tem rimas, e como o título já traz, né? Gato pra cá, rato pra lá. Então, a gente já sabe aí que nessa história vai ter gato e rato, e vamos ver o desenrolar da história como que é. Para quem não conhece. E quem conhece, vamos curtir a história, curtir a leitura que eu vou fazer para vocês agora. Então vamos lá. Era um gato muito viajado, que andava pulando por sobre o telhado. E encontrou de repente, de cinza vestido, um ratinho choroso que estava perdido. O gato, de fato, que não gosta de rato, quis morder, quis pegar seu eterno inimigo. Mas o rato cinzento parecia alguém tão sozinho, coitado, sem ter ninguém, que despertou no gato uma certa tristeza, vendo o rato chorando naquela fraqueza. Dona Lua, redonda, que a tudo assistia, viu o rato sofrendo naquela agonia. Saiu lá do alto da sua morada, desceu cá para perto, chegou apressada. Usando de prata uma escada rolante, pousou no telhado a lua brilhante. O gato para cá, miando pro rato, o rato para lá com medo do gato. Mas vendo a lua, o gato de fato ficou amoroso, miando poesia. A lua tão gata, tão prata, sorria. O rato cinzento aproveitou o sossego, pulou no luar e virou morcego. Aí aqui tem algumas ilustrações. E é essa história, uma história simples, gostosa, de ser lida, de ser ouvida. E aí a gente volta lá naquelas perguntas do começo da pauta. O que os alunos podem aprender com uma leitura em voz alta? E aí outra pergunta que eu também já fiz aqui. Como essa leitura está sendo oferecida nesse momento especificamente de distanciamento social? Se ela está sendo garantida, com qual regularidade ela vem sendo garantida? E aí são questões para a gente pensar. Então vamos lá. Primeiro, o que os alunos aprendem? Daí eu sei que muitos de vocês já responderam aí, olha, o Hilda, os alunos aprendem sobre vocabulário, eles ampliam o vocabulário, eles aprendem palavras novas, eles aprendem sobre a pontuação, porque o jeito que a gente lê, né, a gente vai ali marcando a pontuação, ou ele aprende sobre a entonação, né? As expressões novas que ele vai aprendendo no texto, tudo isso está certo, né? Mas, como o propósito da leitura em voz alta, o propósito está voltado para os comportamentos de leitor, então, vamos lá. Esses alunos, eles vão aprender muito mais do que isso. Isso eles aprendem também,
mas é mais do que isso. Então, por exemplo, esses alunos, eles vão aumentar a familiaridade com a língua, né? De diversas maneiras isso acontece. Eles vão ampliar o repertório cultural deles, eles tendo contato com diversas histórias, eles vão aprendendo mais do ponto de vista cultural, dos costumes, os diversos povos. Então, veja, parece, às vezes, a leitura, ela ainda é vista por alguns, a leitura em voz alta, como algo de, puxa, mas eu vou ler e depois eu não vou pedir nada, não é uma coisa assim meio que estou matando o tempo, né? Não, olha só, quanta coisa bacana que um aluno aprende com a leitura em voz alta, ouvindo uma leitura. Primeiro, que ouvir é gostoso. Ler também é gostoso. E a gente ainda aprende. E até nós, professores, aprendemos com eles também. Nós aprendemos quando fazemos a escolha, aprendemos quando nós planejamos a atividade, aprendemos quando estamos lendo, porque quando eu vou ler em voz alta, eu não vou ler da mesma maneira que eu leio para mim mesma. Então, o aluno aprende, o professor aprende, todos nós aprendemos. Mas aqui, voltando para o aluno, ele vai aprendendo sobre os comportamentos de um leitor. E quais são os comportamentos de um leitor? Um leitor, ele aprende a escolher um livro, certo? Então, quando o professor ele faz essa leitura com regularidade, ele está ensinando diversas coisas aí para esse aluno. Ele vai acionar também conhecimentos que ele já obteve, já ouviu de outras leituras, de outros autores. Ele vai, o aluno, ele também, ele ouve, né, após a leitura, ele ouve o que outras pessoas falam, o que outras pessoas pensam sobre a leitura. Então, aí alguns aspectos do comportamento leitor. Tem uma coisa muito importante, que o aluno aprende aspectos da linguagem escrita. Ele aprende aspectos da linguagem escrita. E esse é um ponto muito importante da leitura em voz alta, que muitas vezes é esquecido. Quando eu leio um livro como esse que eu li aqui para vocês, vejam que a linguagem dele é uma linguagem bem utilizada. O livro ele tem uma história simples. Simples não significa ruim. Muito pelo contrário. Nem tudo que é simples é de baixa qualidade, certo? Muitas vezes o menos é mais, né? Então, aqui nessa história, veja o trecho que eu li aqui, que eu falei da lua, por exemplo. Ó. Dona Lua, redonda, que a tudo assistia, viu o rato sofrendo naquela agonia. Saiu lá do alto, na sua morada, desceu cá pra perto, chegou apressada. Usando de prata uma escada rolante, pousou no telhado a lua brilhante. Bom, o que a lua fez aqui? Olha o jeito, né, que a autora ela utiliza os recursos da linguagem para trazer todo um efeito poético, todo um efeito artístico, para trazer expressões bonitas que trazem um certo encantamento e trazem aprendizagem para o aluno. Porque ela poderia falar assim, a lua desceu apressada, e desceu uma escada rolante prateada em cima do telhado. Não teria o mesmo efeito. Então, olha só, os alunos, eles vão, à medida que o professor lê regularmente textos literários, aqui especificamente falando, eles vão perceber que a linguagem escrita é diferente da linguagem falada. São
características bastante diferentes. A oralidade, o texto oral, ele se comporta, ele se organiza de uma maneira. E o texto escrito, ele se organiza de uma outra maneira. Embora o professor esteja ali lendo, mas ele está lendo um texto escrito. Ele não está contando uma história de memória. Ele está fazendo a leitura de um texto. E nessa leitura do texto, o que é uma das coisas bastante importantes? Não substituir palavras difíceis para os alunos. Eu leio o texto assim como o texto é. Não é, às vezes a gente subestima um pouco o aluno, mas ele não vai entender, eu vou facilitar e tudo mais. Leia como está. Depois, no momento, se eles quiserem comentar um pouco sobre a leitura, ou se o professor quiser perguntar no final da leitura, que sentido, né? Se ficou alguma coisa diferente, alguma expressão diferente, aí eles podem falar, olha, expressão tal, a palavra tal. E aqui no texto, o que a gente entendeu dessa palavra aqui no texto? Como você acha que o sentido dessa palavra foi usado aqui no texto? Percebe? Sem tornar isso um questionário de interpretação de texto. Isso é um bate-papo pós-leitura. Tá? Então, acho que essas coisas são importantes. Ele vai conhecer mais das características da organização de um texto escrito. E aí tem uma coisa também que é muito importante. À medida que ele vai conhecendo que esse tipo de atividade faz parte do dia a dia dele, ele vai internalizando esses vários modos de organizar um texto escrito. Quando o aluno precisar produzir um texto, ele tem bagagem para isso. Por quê? Porque ele tem bagagem de textos que utilizam dessa linguagem escrita, que utilizam os recursos da linguagem escrita. Quando ele tiver que produzir um poema, ele precisa saber um pouco, né, de quais são as características, como se organiza uma linguagem num poema, num conto que eles estão escrevendo, que eles estão produzindo. Então, tudo isso, mesmo numa atividade de escuta, que é a leitura em voz alta pelo professor, os alunos aprendem muitas coisas. Muitas coisas. E é importante que, enquanto professor, nós tenhamos essa clareza. A clareza do que os alunos aprendem, porque assim eu também posso oferecer o melhor para os alunos. Se eu tiver que escolher entre um texto curtinho, simples, né? Às vezes eu menosprezo, porque eu vou ler uma história mais curta, mais simples, porque os alunos ainda não têm um grande domínio, né? Então eu vou por aqui. Não necessariamente. Aliás, a leitura em voz alta, o que é bacana é o professor ler textos que talvez o aluno não conseguiria ler sozinho, pela complexidade do texto, por vários motivos. E daí a importância do professor ir levando para a sala de aula esses textos e fazer essa leitura em voz alta para os alunos. É um trabalho que precisa ser construído, precisa ser mediado pelo professor, obviamente. Não é uma leitura que é jogada, que é colocada de qualquer forma. Eu não pego um texto ali na hora e resolvo ler. Né? Então, ela tem intencionalidades, ela ensina várias coisas para os alunos e é muito importante que a gente tenha clareza disso para oferecer o melhor para os nossos alunos. Por isso a gente fala sempre de bons textos. Então, bons textos que vão fazer, autores que vão fazer bom uso da linguagem escrita. Esses recursos da linguagem escrita. Então, saber escolher esses textos também é fundamental. Bom, daí a importância da regularidade dessa atividade e a importância também do papel do professor.
Por quê? O professor, ele é o mediador. Ele é o mediador de leitura. Ele é o mediador entre o aluno e o texto. O professor, ele é também uma referência e ele é um leitor experiente. Por isso ele é uma referência para o aluno. Então, o trabalho do professor é extremamente importante e por isso precisa ser tão cuidadoso. Quando o professor lê para um aluno, ele está abrindo para o aluno um mundo de possibilidades, um mundo de encantamento, é um mundo que o aluno vai pensar mil coisas. O aluno, ele vai, inclusive, ele pode vir a ter vontade de ler, ele pode ter vontade de ler outros livros que ele queira escolher, né, com própria autonomia, ele pode querer ter autonomia de leitura, o que é muito bacana. Ele vai ter a possibilidade de conhecer essas múltiplas facetas da linguagem. O aluno vai conhecer sobre personagens, narrativas e diversos gêneros que estão dentro, né, da literatura. Então, o professor, ele tem um papel muito importante aí, como mediador, como um leitor experiente e, por isso, uma referência para os alunos. Então, aí a gente tem um papel muito importante enquanto professor, enquanto mediador desse aluno. Bom, nesse momento agora, nesse período de distanciamento, como é que isso está acontecendo, né? Nós falamos um pouco de tantas aprendizagens que uma leitura em voz alta ela pode propiciar para os alunos, e pensando nesse período de distanciamento social, como é que essas atividades estão acontecendo? E se elas estão acontecendo, com qual regularidade? Então, acho que são pontos para a gente pensar aí também. Eu sei que tem muita coisa bacana acontecendo, porque a gente, na medida do possível, a nossa equipe dos anos iniciais, a gente vai olhando algumas páginas de Facebook das escolas, alguns blogs de alguns professores, e a gente recebe materiais, enfim, tem muita coisa acontecendo. E eu pergunto, para quem ainda não sabe exatamente, ou para quem quer repensar do que está fazendo, como é que eu posso desenvolver essa atividade num período como esse que a gente está vivendo, né? Bom, nós estamos falando de leitura em voz alta. Então, uma forma muito simples de propiciar a leitura em voz alta é o áudio. Tem professor que está gravando, ele pega o livro, faz a leitura, grava a imagem dele, grava o livro, comenta, né, faz toda essa apreciação breve e encaminha para o aluno. Ah, mas eu não vou gravar, eu mesma lendo, puxa, não. Grave um áudio. Qual é a dificuldade de gravar um áudio? É leitura em voz alta, então o aluno ouve o seu áudio. Ele está ouvindo a leitura que você está fazendo. Agora, é claro que a gente não pode mandar nem áudio, nem vídeo, assim como nenhuma outra atividade, sem uma comanda. A leitura em voz alta, ela não é um passatempo, pura e simplesmente. Ela é uma leitura de fruição. Ela é uma leitura para o aluno apreciar valores estéticos também. Por isso, inclusive, a gente pede sempre que seja feita com textos literários. Agora, não significa que ela seja um passatempo. Ah, quando der, você lê. Se der, eu mando. Se não der, eu não mando. Não, porque ela tem uma intencionalidade. A gente acabou de falar aqui sobre tanta coisa que o aluno aprende com a leitura em voz alta. Então, acho que ela precisa ser bem cuidada, acho que ela precisa ser preparada, ela precisa ser planejada, né? Falando aí no antes dessa leitura, inclusive, ela precisa ser planejada. Recentemente, nós vimos aí alguns blogs, e tem o blog de uma professora que eu vi esses dias, e eu achei muito bacana
É uma de vocês aí que estão assistindo, provavelmente, tá? Mas assim, eu achei muito bacana, porque no blog não, é um canal do YouTube. A professora, ela garante a leitura em voz alta. Ela faz a leitura e, simultaneamente, ela tem o livro que ela vai passando. Então, o aluno, além de ouvir, ele também pode acompanhar ali com o texto, né? Com o livro, tem até visualmente ali o livro. É uma forma também, porque a gente tem que considerar o momento que a gente está vivendo. No presencial, como é que eu faria essa leitura em voz alta? Eu tenho todo esse planejamento, ok, faço a leitura lá com os alunos, eu dou preferência à leitura, depois no final da leitura, se for o caso, eu mostro a capa do livro, mostro alguma ilustração do livro, e converso, principalmente, eu converso com os alunos sobre essa leitura. No presencial, é isso que a gente faz, né? E aí é um bate-papo, um breve bate-papo sobre a leitura. É assim que a gente faz no presencial. Agora, nós não estamos no presencial, nós estamos à distância. Então, o que a gente pode adaptar? O que dá para manter e o que dá para adaptar? É aí que cada um vai buscando as formas. E o importante de buscar as formas é não esquecer a intencionalidade da atividade. Porque se você mantém, né, você preserva as aprendizagens do aluno nessa atividade, ok. E é o que o exemplo dessa professora que eu estou falando. Achei muito bacana. O blog é muito rico, com muitas atividades, de diversas naturezas as atividades, e me chamou a atenção porque ela garantia lá a leitura em voz alta. Tá? Então, isso é muito bacana. E aí, em vez de ela simplesmente ler e o aluno ouvir, no canal do YouTube, ela colocou o livro e ela lê, o aluno ouve a professora lendo e também tem a oportunidade de ir acompanhando. Então, ela pode ser feita ou não com texto, tá? E principalmente nesse período. E é legal olhar o texto, olhar o livro, olhar a imagem. A gente está numa situação que, na maioria dos casos, nós não estamos interagindo em tempo real com o aluno. Alguns casos a gente sabe que sim, mas em muitos casos a gente sabe que não. Ou quando há uma interação com o aluno, é uma interação mais curta. Eu não estou 4 horas interagindo com o aluno como no presencial. Então, mais uma vez, e mais um motivo da gente repensar, né, e refletir um pouco sobre essas nossas práticas. O que está sendo garantido, com qual regularidade, com qual intencionalidade, o que o aluno está aprendendo. Então, são coisas bem bacanas. Olha, tem canal no YouTube, tem blogs, tem professor que está disponibilizando o link para o aluno fazer a leitura. Tem livros em PDF que o professor também disponibiliza esse arquivo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook. Várias escolas têm grupos de Facebook que estão aí funcionando a todo vapor. Então, tem muita coisa bacana acontecendo. E daí eu acho que é uma oportunidade da gente repensar. Inclusive lá no Facebook dos anos iniciais, quem não conhece, pode ir lá conhecer e curtir nossa página. A gente fez uma página do Facebook que a ideia é colocar um pouco do nosso trabalho, com dicas, vídeos, e também divulgar algumas coisas que estão circulando nas escolas, tá? Então é uma página, não é uma página só de divulgação de atividades da escola, mas é uma página que tem um caráter formativo, porque quando eu compartilho lá na página do Facebook uma atividade de uma escola, é porque aquela prática ela pode inspirar também outras pessoas. Então tudo que a gente coloca lá é no sentido de oferecer subsídio para vocês e também oferecer reflexão para vocês, tá? Dicas e compartilhar, valorizar várias coisas que estão circulando na rede. Se vocês olharem lá na página, tem algumas leituras, tem livros que são possíveis de serem lidos,
lá na própria página, né? Tem uma leitura em voz alta, que é só o áudio, ele aparece lá como um vídeo, é uma das primeiras postagens que nós colocamos, se não foi a primeira, na página. Ela é só um áudio, é só contando a história, não tem imagem, não tem capa de livro, não tem nada. Então são formas que a gente vai criando. Eu acho que esse período ele tem desafiado a gente, né? E cada um de nós vem se superando aí e encarando os diversos desafios que não têm sido poucos, né? Enfim, nesse período de pandemia, nesse período de distanciamento, como é que a gente pode levar essa leitura para os nossos alunos e com qual regularidade? Tá? Então, sempre que eu disponibilizar uma atividade para o aluno, é importante que eu dê as comandas. O aluno precisa saber o que ele tem que fazer, como vai ser. Não é passatempo. A gente sempre diz que a leitura, ela não é um tapa-buraco da aula, né? Ela precisa sempre estar no horário nobre da aula. Esse gosto pela leitura, para muitos alunos, vai ser nesse momento. Para muitos alunos é a única oportunidade que ele vai ter para ter acesso aos textos literários de boa qualidade. Então, acho que vale muito a pena a gente investir aí. Daí a gente vai falar um pouco sobre o que fazer antes, durante e depois dessa leitura. Nós até já comentamos um pouquinho. Então, antes, eu preciso preparar, né? Eu preparo, eu planejo. Esse planejar não é fazer uma... Uau, né? Vou fazer um estudo. Não. Aí é que está. Aquele professor que já é um leitor, que gosta de ler, ele vai lendo, né? Ele lê uma coisa e já tem uma ideia, ele separa, ele já busca. Quantos de nós, independente de estar em horário de trabalho ou não, a gente pega as coisas e fala assim, isso aqui é legal, vou levar para a sala de aula. Isso aqui... A gente lembra dos alunos da gente o tempo todo, e nesse período mais do que nunca, né? Então, é preciso planejar. Planejar, eu vou escolher o que eu vou ler, eu não vou ler qualquer coisa. Eu vou também ler esse texto antes, eu não vou ler ali na hora. Eu preciso ler, conhecer o texto, ver o ritmo do texto, para eu poder fazer uma leitura bacana, tá? Então esse é o antes. E o durante... Quando nós estamos lendo no presencial, é muito comum a gente, de vez em quando, vez ou outra aí, né, numa outra leitura, a gente para colocar, provocar, desafiar, né, os alunos a anteciparem algumas situações do texto. E muitas vezes, nesse modelo, isso em algumas situações ficam um pouco mais difíceis para algumas pessoas. É possível fazer, mas nem todos se sentem com muita facilidade para fazer, porque agora as coisas são gravadas, né? Você não está interagindo ali ao mesmo tempo, o tempo todo. Se você consegue interagir com seus alunos, ótimo, explore isso. Se você não tem um momento que você vai ter essa oportunidade de estar com seus alunos, assim, num grupo de alunos, então é legal buscar outros recursos, tá? Eu posso já deixar algumas comandas para essa leitura. E aquele bate-papo pós-leitura, aí a gente já não tem esse bate-papo pós-leitura nesse momento, né? Por que a gente não tem esse bate-papo pós-leitura? Porque agora a gente não está mais numa situação... a gente não está mais numa situação simultânea com o aluno. E aí, considerando essa situação que a gente está vivendo, eu vou fazendo essas adaptações. Ainda em relação ao planejamento da atividade, acho que tem alguns aspectos também que são bem importantes da gente chamar atenção. Então, ao planejar, eu vou pensar no que eu vou ler, né? E aí eu preciso garantir uma coisa que se chama diversidade.
é a diversidade textual. Então, na leitura em voz alta, falando dos textos literários especificamente, vocês viram que aqui eu tenho diversos livros que eu coloquei aqui propositalmente, né, hoje. Então, quando a gente fala de diversidade textual, eu tenho que considerar que quanto maior a diversidade que eu ofereço para o aluno, melhor, mais ele aprende. Então, por exemplo, falando de textos literários, da esfera literária, porque o texto literário não é um gênero, tá? O gênero os gêneros estão dentro dessa esfera literária. Então vamos lá, dentro da literatura, quais gêneros que eu tenho? Diversos. Por exemplo, eu tenho os poemas, eu tenho fábulas, eu tenho cordel, eu tenho os contos, e aí eu tenho subgêneros também, porque eu tenho contos, dentro de contos eu tenho contos de fadas, contos de assombração, contos de esperteza, contos de suspense. Eu tenho, além dos contos, eu tenho algumas crônicas que são literárias, eu tenho os romances. Então veja, são diversos textos dentro da literatura. E aí, por que a gente fala da diversidade? Porque a gente dá oportunidade para o aluno aprender muito mais sobre mais coisas. Aqui, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui já de início, ó, alguns livros mais clássicos. Então aqui eu tenho os irmãos Grimm, né? Que aqui entram mais os contos de fadas. Mas eu vou oferecer contos de fadas, por exemplo, para os meus alunos do 5º ano? Não, né? Então, para os alunos do 5º ano, na verdade, não é nem só a questão de idade, mas a partir do momento que essa leitura em voz alta, ela entra na sala de aula, ela entra no dia a dia, ela faz parte da rotina e tem uma regularidade, daí entra, que é um segundo aspecto, né? A regularidade, a continuidade é um outro aspecto além da diversidade, e um terceiro aspecto que é a progressão, ou seja, eu vou aumentando o grau de complexidade das leituras que eu vou oferecendo. Então eu começo com alguns textos dos contos, né, populares, os contos de fadas para os alunos, mas à medida que essa atividade ela vai ganhando uma regularidade, eu preciso oferecer para os alunos outros textos mais complexos e diversos. Então, eu ofereci contos de fadas, mas chega um momento que contos de fadas já deu para eles, mas eu posso oferecer outra versão de contos de fadas. Por exemplo, eles já conhecem a história de Chapeuzinho Vermelho, meu Deus, né? Mas eu tenho outras possibilidades de contos, de outras versões daquelas histórias clássicas. Então, eu tenho uma Chapeuzinho Vermelho, o Capuchinho Cinzento, que seria uma outra versão. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Então, veja, são possibilidades de também trabalhar uma outra versão daquela história que eles conhecem. Isso é legal, porque isso gera conversa. E textos que geram conversas são interessantes na leitura em voz alta e também para a roda de leitores. Aí, ainda falando de diversidade, quando eu tenho um texto, como esse outro aqui também, que é da Fundação Itaú, que ele traz a questão étnica do indígena, né, voltada para a questão do indígena, eu tenho contos que falam de histórias do mundo todo, de diversas partes do mundo. Olha, o aluno está aprendendo. Eu tenho aqui histórias africanas, tenho aqui Patativa do Assaré, que é cordel. É poema, mas é um poema diferente dos poemas tradicionais. Eu tenho Dom Quixote, eu tenho histórias ali, Ricardo Azevedo, por exemplo, né? Contos de Enganar a Morte. Então, eu tenho aqui as histórias de medo,
tenho histórias ali contadas em quadrinhos. Então veja que já vai seguindo para um outro gênero, mas o que eu estou querendo dizer aqui, a importância da diversidade. Quanto maior a diversidade dentro dessa esfera literária eu vou oferecendo para os meus alunos, mais ainda eles vão aprendendo, tá? Aí, pensando no depois dessa leitura, acho que aí tem algumas coisas que a gente também pode adaptar. Então, se na leitura, a leitura em voz alta, como é que eu posso pedir a interação desse aluno, a participação desse aluno, desse comentário do aluno? Então, a gente pode fazer de diversas maneiras. Eu posso disponibilizar algumas leituras, ou eu posso oferecer o áudio dessa leitura para os alunos e posso estabelecer naquela semana, eu posso pedir para que alguns alunos façam um comentário, eu posso incentivar os alunos a fazerem comentário da leitura no grupo. Isso aqui eu estou pensando no grupo do WhatsApp, um grupo de Facebook, né? Alguma situação assim, que ele não vai acontecer aquela interação simultânea, como no presencial, mas tem situações que são possíveis. Eu posso incentivá-los. Quando eu coloco esse áudio, quando eu coloco essa leitura, eu já dou uma comanda, né? E incentivo, não é obrigar, mas é incentivar. E o próprio professor, ele pode também já fazer, olha, eu escolhi essa leitura porque eu gosto dessa leitura, porque isso, porque aquilo, né? E lembrei de uma coisa agora que é importante: o cuidado com as fábulas. As fábulas são textos importantes, literários, mas a gente não deve enfatizar somente a moral da fábula. A fábula é um texto literário que tem recursos também de linguagem, assim como qualquer outro texto bem escrito, tá? E até a versão da fábula que a gente vai procurar também. Tem umas versões extremamente simplificadas, que perde as características e os bons recursos da linguagem. Aí a gente pega e vai trabalhar só a moral da fábula. A moral da fábula é uma das características do gênero, mas o texto não se resume só na moral, tá? Senão a gente fica ali só querendo trazer um ensinamento, moralizar alguma situação com o aluno. E aí a gente foge do propósito da leitura em voz alta, tá? Se a leitura em voz alta tá complicada, eu acho que tem uma outra possibilidade também que é possível de fazer. Uma roda de leitura, uma roda de apreciação literária, uma roda virtual. Eu posso disponibilizar uma, duas, até 3 leituras e a gente estabelece, né, alguns 2, 3 alunos, por exemplo, para fazer um comentário daquele livro. Todos são convidados e incentivados a fazer a leitura, escolhendo ali 2, 3 livros, ou eu posso colocar um, mas é legal a gente colocar mais de um. Disponibilizo para eles, e aí naquela semana 3 alunos vão comentar, vão fazer uma apreciação daquela leitura. E aí é legal, porque nessa apreciação, ele pode fazer os comentários que ele faria após uma leitura em voz alta, dizendo, por exemplo, o que ele gostou, o que ele não gostou, se ele gostou da história, se ele não gostou da história, se teve alguma parte no livro que ele gostou mais, se teve alguma expressão, se ele quer ler, se ele quer retomar a parte que ele achou bacana. Então, veja, a gente está trabalhando aí os comportamentos de leitores, incentivando os alunos a fazerem leitura e comentar sobre essa leitura. Então, uma roda virtual, ela também pode funcionar muito bem nesse modelo que a gente está vivenciando atualmente. Então, eu posso ter 2, 3 alunos que vão fazer os comentários, e aí é muito legal, porque do grupo de alunos, se eu deixei 3 opções de leitura, tem muitas coisas interessantes aí, porque eu posso ter 3 alunos, por exemplo, que escolheram ler o mesmo livro, e eles vão trazer visões diferentes.
E aí o aluno ele está aprendendo também, ele está aprendendo a ouvir o outro, verificar o ponto de vista do outro, e ele vai perceber que não existe uma única verdade, não existe uma única maneira, uma única forma de ver, né? Os livros, eles permitem isso, sobretudo os livros literários. Não tem um certo, é uma apreciação estética. Então, a partir daquele material que foi oferecido, o que a gente consegue apreender dali? O que eu enxergo? Às vezes um personagem me lembra alguém, às vezes eu me vejo numa situação ali naquele livro e o meu outro colega não. E aí o aluno tem a oportunidade de ampliar os conhecimentos também sobre aquela obra. Se o colega leu um livro e o outro aluno leu um outro livro diferente, legal também, porque aí você tem dois comentários diferentes. E aqueles outros que não estão falando naquela semana, mas que também leram, eles são instigados, incentivados a lerem uma outra obra. E também, mesmo que ele não fale, ele está ouvindo o que o outro está falando da obra, ele está ouvindo a apreciação do colega e ele está aprendendo. Então, essa experiência da roda virtual, eu acho que ela também pode ser muito rica. Ela pode propiciar muitas situações boas de aprendizagem. E talvez ela seja muito interessante, principalmente nessa troca, né, que ela propicia. Tem diversas formas de organizar essa roda. Aí depende de cada professor, como é que ele pode organizar isso. O que a gente está fazendo aqui hoje é até repensando, como eu disse lá no início, repensar algumas práticas e repensá-las especialmente nesse momento, né, de distanciamento social. Como é que eu posso adaptar? Eu consigo fazer uma boa adaptação da atividade se eu tenho muito claro qual a intencionalidade dessa atividade. Então, se eu sei que uma atividade que vai trabalhar os comportamentos de leitores, já entendi o que o aluno aprende com essa atividade, então quando eu faço uma adaptação, sem comprometer os propósitos da atividade, ótimo, bacana. Tá? O problema é a gente mudar e mudar a intenção sem perceber. Aí é um problema. Por isso que a gente está aqui conversando hoje. Vocês viram que antes eu falei toda a questão da leitura, dos 3 blocos de ensino de leitura, né, que fazem parte do ensino de leitura, os procedimentos, comportamentos e capacidades. Hoje nós estamos falando de uma atividade que tem o foco principalmente nos comportamentos de leitura, comportamentos e procedimentos, mas o foco maior está no comportamento de leitura. E a partir do momento que eu compreendo isso, eu tenho mais mobilidade, eu tenho mais flexibilidade para trazer para a minha realidade atual, para trabalhar com os meus alunos, tá? Então essa é a ideia. Eu acho que a roda pode ser muito interessante, professor incentivando, ele estipula quais alunos podem, combina, né? Quais alunos vão comentar a leitura, ou mesmo que seja uma leitura em voz alta, ele incentiva que alguns alunos façam um comentário pós-leitura. Então pensa que essa mediação ela é do professor, porque é o professor que sabe quais são os propósitos daquela atividade, tá? E ainda tem uma outra atividade, uma outra sugestão que acho que pode ser interessante também, que é o que a gente chama de diário pessoal de leitura. Na verdade seria o quê? O aluno escrever um diário, só que aí ele não substituiria uma leitura em voz alta, por exemplo, seria uma atividade adicional, uma atividade com menor regularidade, ou poderia substituir alternar com a roda de apreciação. Mas aí é uma atividade que vocês podem pensar também em algum momento, se é viável, né, trabalhar com os alunos, que seria um diário. Nesse diário, a ideia é também que o aluno escreva
Assim como na roda, só que em vez da parte oral, ele escreve. É uma escrita no diário dele, é uma escrita sem grande formalidade. É como a gente faz num diário mesmo. Ele escreveu o que gostou, o que não gostou, faz um comentário, até se ele teve dificuldade para ler aquele dia. É uma conversa dele em relação àquele livro. Quem teve diário, quem, né, sabe que do diário é aquela relação mais próxima. A diferença é que nesse caso aqui do diário, a ideia desse diário não é um diário íntimo para ele guardar, é um diário pessoal, mas que ele tem o objetivo de ser socializado, de ser compartilhado com os colegas. Tá? O professor pode até ler o diário, mas também sem a intenção de fazer correções, porque o diário é justamente para criar um vínculo do aluno com as obras, com os autores, né? Sem criar aquela coisa pesada, sabe? Sem tornar isso uma camisa de força, ao contrário, tá? E sugestões de livros para uma situação de roda também, normalmente livros que dão conversa. Então, livros que tem, pode ser essas versões, como eu falei, né? Versões, dependendo aí do nível já de familiaridade com esse tipo de atividade que os alunos têm. Mas, assim, livros que tem um final aberto, não tem lá um finalzinho fechado tradicional, né, um final feliz e tudo mais. Tem livro que ele tem a história, ela termina aberta mesmo. E isso permite que o aluno comente, né? Então, livros que remetem a outras versões, como eu já falei, livros que têm o final imprevisível, né? Também é uma possibilidade, porque o aluno ele tem o que observar, ele tem o que comentar. Livros que tenham, às vezes, uma ilustração que é diferente, que tem um estilo de ilustração diferente, ou cores que passam sensações. Até tem um livro aqui, esse aqui é do Roger Mello. Não sei se vocês conseguem ver aí. Vou tentar aqui. Esse livro, ele tem inclusive uma história triste, mas ele tem as imagens, a ilustração dele, ele explora, olha, pra vocês terem ideia, né? Carvoeirinhos. Então ele conta, é uma história triste dos meninos que são carvoeiros. Você vê que até as cores, ó, das páginas, né? Ele usa muito cinza, e não é nem laranja isso aqui, né? Para lembrar a questão do fogo mesmo. Então são recursos que são utilizados. Dependendo da situação de roda, tem vários aspectos para serem conversados. A ilustração, ela conversa com o texto. Qual é a relação dessa ilustração com o texto? Você acha que foi por acaso? Que sensações que essa ilustração traz em relação ao texto, né? Sempre trazendo para o texto, tá? Porque a gente tem que pensar na leitura como uma prática social mesmo, certo? Depois da leitura, são esse tipo de atividades que a gente costuma fazer, tá? Socialmente, quando nós lemos, nós não fazemos desenho, nós não dramatizamos e nós também não respondemos questionário, nós conversamos sobre a obra, tá? Então, o momento de desenho e de dramatização pode ficar para uma outra situação, tá? A gente não pode substituir essa conversa, esse momento de aprendizado, esse momento que eles ampliam tanto conhecimento por um momento do desenho, tá? Então, cada coisa tem o seu momento, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso. A gente conversou bastante. É um assunto sempre muito gostoso. Falar de leitura é muito legal. No encontro anterior da TPC, nós também falamos sobre leitura, mas vejam como era um outro propósito de leitura. Era a leitura das parlendas, né, dos textos que se sabe de memória. Qual era a finalidade ali, né? Era a finalidade de ensinar a construção do sistema de escrita. Veja como leitura, ela tem finalidades diferentes e a gente sempre vai dar tratamentos diferentes para essas aprendizagens, tá?
Então, é importante a gente ter isso muito claro para garantir boas situações de aprendizagens para os nossos alunos. O tempo que a gente tem nesse momento já é um tempo diferente do presencial. Então a gente tem que pensar muito na qualidade do que a gente está trabalhando com os alunos, qualidade, e menos pensar na quantidade. Não adianta a gente encher o aluno de atividade para ele copiar, para ele memorizar, se eu não promovo, né, uma compreensão das coisas. E não é só cópia que o aluno aprende, a gente aprende, o aluno e todos nós aprendemos de diversas maneiras. Tá? Então, acho que ficam essas questões aí para a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre as práticas que a gente vem trabalhando do dia a dia na sala de aula, para a gente repensar então o que os alunos aprendem a partir da leitura em voz alta feita pelo professor, a importância da regularidade dessas atividades, da leitura em voz alta, estendemos um pouco para a possibilidade da roda de apreciação literária, roda de recomendação. O aluno ele tem que pensar também nos argumentos. Então tem muita coisa em jogo aí e tudo isso é aprendizagem. Isso dá base para o aluno ir se colocando em outras situações, inclusive em situações que não são de leitura, situações para a vida dele. E aí é que está. Se a leitura ela é uma prática social, se a escola forma, o propósito da escola é formar um cidadão com efetiva participação na vida social, então a gente tem que trazer situações das práticas sociais para a escola, para que esse aluno tenha essas oportunidades para, como eu falei no começo, a leitura é importante na escola, porque ela é importante fora da escola. Eu acho que agora seria o momento de vocês olharem um pouco das perguntas que vocês fizeram, que vocês responderam no começo do ATPC, que estão lá na pauta, o que vocês colocaram antes do vídeo, antes da gente começar o vídeo, o que vocês pensavam. Retomem as respostas de vocês, vejam se precisam complementar alguma coisa, vejam se o que vocês colocaram realmente estão de acordo do que a gente foi falando, né, e mostrando aqui no vídeo. Eu acho que é uma oportunidade boa para ampliar, de repente, as aprendizagens aí e as práticas em sala de aula, tá? Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. Gostaria muito de agradecer a todas e todos pela companhia, pelo empenho, tá? Pela dedicação, por todo o trabalho que vem sendo feito nesse momento, que é um momento extremamente desafiador, que tem nos colocado à prova o tempo todo, tá? Espero ter contribuído com a reflexão de vocês, uma reflexão nesse dia de hoje. Como eu disse, embora o tema não seja novo, mas o momento que a gente vive é um momento inédito, é um momento novo. Então, o tempo todo a gente tem que repensar um pouco das nossas práticas para tentar qualificar ainda mais o que a gente está trabalhando com os alunos e, desse modo, minimizar os prejuízos de aprendizagem que a gente sabe que esse ano todos os alunos já estão sofrendo, né, com esse prejuízo. Então, o mínimo que a gente o quanto mais a gente puder, né, ajudar a minimizar esses prejuízos, a gente vai procurando fazer. E eu tenho certeza que todos vocês também estão empenhados nisso, tá bom? Então é isso, tá? Deixe os comentários de vocês aqui no YouTube, deixe os comentários de vocês, a gente quer muita participação de vocês também na página do Face, espero que ela esteja sendo útil, tá? Vocês estejam gostando. Mandem sugestões pelo PC, se vocês quiserem, algum assunto de língua portuguesa para a gente tratar em ATPC. Espero que futuramente a gente consiga fazer live, né, em vez de vídeo, porque a live ela permite uma interação simultânea e acho que ela seria muito mais enriquecedora, mas ela também requer um pouco mais de estrutura
e nós estamos ainda bastante sobrecarregados porque somos em 3, né? E aí na live as 3 precisaria estar juntas ali no mesmo momento, interagindo para uma dar apoio. E a questão da estrutura mesmo. Mas eu espero que a gente consiga chegar lá, na fase das lives, né? Coisas que a gente nunca imaginou ter feito, a gente vai se superando também e vai aprendendo, né? Vai metendo as caras, né? Como dizem. É isso, pessoal. Uh, Lá na página do Face, daqui uns dias, semana que vem provavelmente, a gente vai colocar lá uma situação de sistema de escrita, umas escritas, para vocês fazerem comentários da escrita colocada, o que vocês acham da escrita, tá? Para vocês compartilharem ali o pensamento de vocês. Isso a semana que vem. Essa semana a gente está bastante corrido, mas a gente vai colocar lá, a gente avisa para os coordenadores, assim que a gente colocar lá uma atividade de sistema de escrita para vocês comentarem a escrita de um aluno, tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês, um ótimo trabalho, fiquem com Deus, cuidem-se, tá? E a gente vai conversando, até a próxima, tá? Esqueci de falar, agradeço muito o retorno de vocês do ATPC anterior, das parlendas, do sistema de escrita. Muitas atividades bacanas, recebi muitos retornos e fiquei muito contente com várias coisas que eu pude ver e conversar com alguns coordenadores sobre o trabalho que está sendo feito, tá? Eu sei que está todo mundo aí tentando, procurando se superar a cada dia, tá? Até a próxima, um grande beijo e fiquem em paz e bom trabalho para vocês. Até lá!